O desaparecimento da engenheira ambiental Marleide Junqueira completa 6 meses. O ex-namorado Antônio Luiz Santos permanece preso como único acusado do crime e deve ser levado a júri popular. A família acredita que ele tenha participação no sumiço da engenheira, mas mantém a esperança de que ela esteja viva. Dona Sebastiana convive com a mesma angústia há 6 meses. Desde o desaparecimento da filha, ela mantém o quarto da mesma forma, mas retirou as fotos para evitar mais lembranças. Para a mãe, Marleide ainda está viva. É muito triste, se com nada a gente soubesse, está ali, em tal lugar, assim, mas ninguém tem notícia nenhuma. A senhora acha que ela está viva? Olha, eu confio em Deus que ela esteja. O desespero dessa família começou em 21 de agosto do ano passado. A engenheira ambiental Marleide Junqueira saiu de casa no bairro de Sussuarana, avisou a família que não iria demorar. Marleide nunca mais voltou e nem deu notícias. O principal suspeito do desaparecimento da engenheira é o ex-namorado, que não se conformava com o fim do relacionamento. Ela chegava aqui com o braço roxo, ele era muito ciumento. Ele espancava ela assim. Antônio Luiz Santos continua preso aqui na Unidade Especial de Disciplina do Complexo Penitenciário da Mata Escura. O advogado dele fez um pedido de habeas corpus em dezembro do ano passado, mas a justiça negou. A polícia vai indiciar Antônio Luiz por 3 crimes: homicídio qualificado, ocultação de cadáver e aborto. Marleide estaria grávida quando desapareceu. A advogada da família vai auxiliar o Ministério Público na acusação. Para ela, não há mais dúvidas quanto à autoria do crime. Ele alegava que na noite do crime, ele estaria com a ex-mulher, a qual negou tal informação. Um garçom afirmou ter visto ele junto com a Marleide num bar por volta das 22h e 22h30 daquela noite. Então, essas informações juntas, elas conduzem a essa informação de que ele realmente seria, pelo menos nesse momento, o único suspeito e provável autor do crime. Ao longo desses 6 meses, o pior para a família é não ter notícias e tentar unir forças para manter a esperança. Senão já não estava mais correndo atrás, já tem deixado a coisa... Mas só que a gente sente que a gente é família, está no sangue, velho. Então a esperança é a última que morre. O Ministério Público já recebeu o inquérito concluído e agora vai dar prosseguimento à outra fase do processo, o depoimento das 17 testemunhas do caso. A expectativa é de que Antônio Luiz seja levado a júri popular ainda este ano. O juiz, analisando tudo aquilo que foi produzido no processo, deverá emitir uma decisão e o Ministério Público espera que seja uma decisão de pronúncia para que viabilize que ele seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. O prefeito João Henrique aceitou hoje o convite para ingressar no PP, o Partido Progressista. A nova filiação do prefeito é o tema do comentário de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Marcos. Boa noite, Bahia. Algum tempo atrás comentamos aqui que pouco importava o partido do prefeito João Henrique. Mais importante é a cidade de Salvador, onde nós vivemos, estar sempre acima dessas questões políticas partidárias. Queria falar um pouco sobre João Henrique. Pedir impeachment, escândalo para lá, para cá. O João foi um grande político a vida inteira. Político, não estou falando de gestor, estou falando da política. Foi um brilhante vereador, depois um brilhante e combativo deputado. Política ele sabe fazer. Até suas decisões que parecem que são erradas, no final dão certo. Na primeira gestão, o João, na pesquisa, era o 4º colocado para se eleger prefeito. 4º colocado. Eis que surgiu o ministro Gedel Vieira Lima, com o PMDB, e o retirou daquela situação incômoda, transformando-o em prefeito de Salvador. Com o rompimento com o PMDB agora, na segunda gestão, muitos especialistas acharam que era o fim do João Henrique. Nunca duvidei da capacidade de João Henrique como político. Agora ele deu um passo importantíssimo para a sua gestão. Já se filiando ao PP, com Mário Negromonte abraçando a cidade de Salvador, ministro das cidades, com mais de 20 bilhões de orçamento em mãos,
Então, o João Henrique deu um passo decisivo para Salvador agigantar-se na preparação para a Copa do Mundo de 2014. Carolina Lima. Depois da retirada das barracas, mais questão polêmica envolvendo as praias de Salvador. A venda de acarajés pode estar com os dias contados. A prefeitura quer impedir que as baianas não cadastradas trabalhem nas areias da praia da capital. A determinação está dando o que falar. Baianas de acarajé são um dos principais símbolos da cultura da Bahia. Elas estão nos 4 cantos de Salvador. Mas, assim como aconteceu com as barracas, os tabuleiros dessas famosas quituteiras também correm o risco de sumir das praias. Como é que a gente vai sobreviver aqui na praia? Como é que a gente vai sustentar a nossa família? Porque a gente não temos condições de trabalhar fora, porque a idade já não permite mais, não é isso? A CESP, Secretaria de Serviços Públicos, órgão da Prefeitura que fiscaliza o comércio informal, está notificando quem não tem licença para trabalhar nas praias. O problema é que das mais de 600 baianas de acarajé que montam o tabuleiro aqui na areia, apenas 100 têm autorização para isso. Por outro lado, quem tenta ficar dentro da lei e regularizar a situação, não consegue. Segundo a Associação das Baianas, a CESP suspendeu as licenças com base em um parecer da Procuradoria-Geral do município. De acordo com o documento, uma lei federal proíbe o comércio na faixa de areia das praias. Mas a SPU, Superintendência do Patrimônio da União, alega que essa restrição não existe. As baianas não montam estrutura de alvenaria fixa na praia. A baiana chega de manhã e vai embora de tarde. Então não há porquê a baiana não poder trabalhar, não ter a sua licença. Já que existe um decreto municipal, 12.175, que diz toda baiana de acarajé ou de mingau tem que ter a licença da prefeitura para trabalhar. No meio desse impasse estão as baianas que precisam trabalhar para sobreviver. O meio de sobrevivência da gente é isso aqui. A gente vai ficar fazendo o que em casa? Eles vão dar emprego, a gente não vai. A única coisa que a gente para vender é isso aqui. Se a gente ficar em casa, quem vai dar emprego a gente? Ninguém. Ninguém vai dar emprego a gente. Angelice não foi impedida de vender acarajé na praia porque já tem a licença há muitos anos. Apesar de não ter sido prejudicada, ela está preocupada com as outras baianas. Estão todas desesperadas. Não conseguem trabalhar, correndo, pegando tabuleiro, pegando tudo quando a CESP vem. A medida também não agradou a população. A baiana é o cartão postal de Salvador. Ela não pode ser afastada das praias porque ela faz parte do folclore baiano, faz parte de tudo. As meninas que vendem o acarajé estão aqui batalhando pela sua sobrevivência. Isso. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informou que vai regulamentar a atuação das baianas na orla de Salvador. Por telefone, a assessoria de comunicação do Ministério Público disse que só vai se pronunciar depois de analisar o caso. Agora o futebol, um fim de semana daqueles para ser lembrado na história dos Bavis. Um clássico marcado por polêmicas, confusões, golaços. Faltou apenas, Carol, um público à altura de um Bavi. Pouco mais de 14 mil pessoas foram a Pituaçu e viram o Bahia passar pelo Vitória. Eita felicidade do torcedor do Bahia, que não se via há muito tempo. O Super-Homem ficou fraco, o Leão jogou com o Pitonita. Quem chora não mama, Biafra 2-0. A empolgação se justifica. No clássico Bavi, deu bar, mas o jogo foi marcado por lances polêmicos. No final do primeiro tempo, um suposto pênalti sofrido por Elkson em dividida dentro da área tricolor, não marcado por Jailson. Em seguida, uma falta em Nino Paraíba, em que o árbitro manda seguir. O lance resultou neste golaço de Marconi, de fora da área. No segundo tempo, o Bavi ficou ainda mais quente. O Wellington foi expulso depois de ter agredido o Rafael Jataê. Para piorar, 4 minutos depois, Hernani derruba Marconi na área. Pênalti. Na primeira tentativa, Avni perde, mas Jailson manda voltar. O goleiro Biafra havia se adiantado antes da cobrança. Avni bate de novo e desta vez não desperdiça. 2-0 Bahia. Aos 44 do segundo tempo, Neto Baiano também foi expulso após essa dura falta em Avni. O Vitória perde a cabeça e o jogo. Toda vez que o Bahia pega o Vitória e é ele que apita, pode ter certeza que ele faz por onde beneficiar o lado contrário do Vitória. Esse cara é anti-rubro-negro. Tá vacilando mesmo.
não deu aquele pênalti pra gente aí, prejudicou o nosso time. As polêmicas envolvendo a arbitragem do clássico vão ficar apenas nos bastidores. Bahia e Vitória voltam a entrar em campo já no meio de semana em jogos decisivos pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, o tricolor recebe o São Domingos em Pituaçu, precisando de uma vitória simples. O rubro-negro tem uma tarefa mais complicada na quinta-feira no Barradão. Precisa reverter a derrota sofrida para o Botafogo da Paraíba por 3-1 no jogo de ida. Eu acredito que dentro de casa o Leão vai dar uma goleadazinha assim. Ô Viáfara, eu vou te pedir uma coisa, meu parceiro. Defende esse Leão e fica mais recuado para dentro do gol. O próximo jogo aí é 2-0. Bahia 2, com certeza. E a polêmica envolvendo o Bavi é o tema do comentário de Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carolina. Ainda está repercutindo o Bavi de ontem. O Bavi que muita gente disse que beneficiaria ao Esporte Clube Bahia, que no meu entendimento não beneficiou em nada. Que o Bahia ganhou o clássico e ficou no mesmo lugar. Se terminasse hoje a fase de classificação do Campeonato Baiano, o Bahia estaria disputando o torneio da morte. Mas falta muita coisa ainda para o Bahia caminhar para essa classificação. Agora, com relação ao Bavi de ontem, aquelas nuances negativas, a briga de torcida, porque o árbitro fez isso, o árbitro fez aquilo. Eu não vi nada disso do que estão dizendo aí. Eu vi apenas um lance que o Vitória reclama, que eu tenho minhas dúvidas, porque o Elkerson cai demais, ele força muita barra. Será que Jailson Macedo acertou ou não acertou naquela marcação? O pênalti a favor do Bahia existiu, o Viáfara saiu, os jogadores do Vitória invadiram a área na hora que o Avni cobrou a penalidade máxima. O resto é choro. Serve para a rivalidade entre torcedores. Que o torcedor hoje do Bahia fica gozando o torcedor do Vitória. O torcedor do Vitória gozou o torcedor do Bahia lá na festa do Barradão, quando o Vitória deu 3-0. Ontem foi a vez do torcedor do Bahia. Agora eu pergunto, como é que vai ficar a situação do Bahia no futuro no Campeonato Baiano? Hoje é 5º lugar. O Vitória é primeiro da sua chave. Foi que o Bahia ganhou ontem. Reflexão, torcedor. Marcos Pimenta. Agora vamos voltar a falar do Carnaval. O Salvador já tem o novo Rei Momo. Edgar Passos, de 47 anos e 108 quilos, foi escolhido em um evento nesse final de semana. Ao todo, 10 candidatos entre 21 e 47 anos disputavam a final do concurso. O peso deles variava entre 103 e 165 quilos. O júri foi formado por personalidades do turismo e comunicação. Enfim, o nome do Rei Momo de 2011 foi anunciado. Me preparei bastante com um estilista internacional, que é Francisco Santos, formado pela UFBA. Foi ele que me fantasiou. Fez as minhas indumentárias, os adereços, né? O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itaponline.com. Assista agora o Jornal da Record. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite, até amanhã, 7:50.